Em relação a algumas igrejas que colocam crianças de 9 a 10 anos, né, para pregarem em seus púlpitos, o que o senhor acha em relação a isso? Eles estariam realmente preparados teologicamente para estar nessa posição? Não estão preparados teologicamente e mais do que isso, né? Elas não estão preparadas psicologicamente e emocionalmente. Nós estamos pecando porque a gente está incentivando a precocidade infantil. Criança é para ser criança, é para viver as fases da infância dela com alegria, com festividade, sem pressões desnecessárias. Nós estamos criando, ou está sendo criado esse tipo de movimento, muito mais no intuito de promover o circo gospel, porque a gente adora um circo, né? Daqui a pouco a gente pode fazer o seguinte, botar um cartaz: venham ver o menor pregador do mundo, venham ver o ministro de louvor fanho que canta o evangelho da melhor forma do mundo, venha ver e tal, e venha ver o menor pregador mirim. A gente quer isso, né? Essa indústria do testemunho lotada de gente safada que está pensando muito mais em grana do que qualquer outro tipo de coisa. Nós não precisamos disso, nós precisamos expor o evangelho. E para expor o evangelho, você precisa conhecer o evangelho, né? Eu escrevi um livro chamado Cristianismo ao Gosto do Freguês, e nesse livro eu trago uma estatística em que afirma que mais de 56% dos pastores nunca leram a Bíblia toda uma vez. Vamos combinar uma coisa, né? Se os pastores não leram a Bíblia toda uma vez, o que dizer então de tantas outras pessoas que convivem nos nossos contextos eclesiásticos? E o que falar das nossas crianças, que são pequenos robôs manipulados por adultos que estão interessados em tirar dinheiro desses? Para estes, né, o Ministério Público precisava intervir, né? Porque para mim isso é exploração de mão de obra infantil. E não cabe, em hipótese alguma, tratarmos crianças da forma que têm sido tratadas em nossas igrejas, em nossas comunidades. E falando em circo, o que o senhor acha daquela história das cruzadas de Valdemiro Santiago, que tem tanto milagre, né, que a gente vê na televisão, vê que eles passam numa cidade arrebanhando um bocado de gente? O que o senhor considera? Olha, eu acredito até que os milagres possam acontecer mesmo, né? Mas eu não posso me eximir do texto bíblico que diz que muitos chegarão naquele dia diante do Senhor, dizendo: em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expeli demônios. Deus, na sua infinita soberania, ele faz o que quer. Até usar Valdemiro Santiago ele pode fazer, né? Agora, eu sou absolutamente contrário, porque é um grande supermercado, né? Então, as nossas correntes, as correntes das igrejas evangélicas: segunda-feira, corrente da prosperidade; terça-feira, corrente do milagre; quarta-feira, corrente que vai ser distribuído óleo ungido para arrumar namorados. Já tem isso no Rio de Janeiro, né? Você distribui um óleo ungido mediante uma pequena compensação financeira, e aí você unge, né, a pessoa querida, e em 7 dias a pessoa amada está com você. O pior, né, é que são mais incapazes do que os macumbeiros, que os macumbeiros trazem 3, né? Então, alguma coisa está equivocada. Enfim, nós estamos vivendo dias complicados também. Recentemente foi divulgado um vídeo no YouTube, que inclusive o senhor colocou no blog, de uma mulher que estaria endemoniada, né, que foi lá para a Igreja Universal com o bispo Edir Macedo e chegou lá falando mal de Valdemiro Santiago e, enfim, o que o senhor tem a dizer desse caso? Olha só, primeiro, eu não vou entrar no mérito se o vídeo é verdadeiro ou se não é verdadeiro, né? Não me cabe fazer esse julgamento. Me cabe fazer o julgamento teológico do comportamento, né? Em nenhum momento nas Escrituras você vê os apóstolos levando uma ideia conversando com o capeta. Nenhum momento você vê os apóstolos ou Jesus trocando ideia, perguntando ao diabo por que não sai, o que está acontecendo, por causa disso, por que aquilo. A autoridade sempre foi usada por parte de Jesus e por parte dos apóstolos para que os demônios fossem repreendidos. Eu acredito que exista, como eu afirmei no meu blog, talvez o interesse maior por trás dessas discussões, onde o público que tramita entre essas duas comunidades seja o alvo principal, né? Mas teologicamente não existe isso, não temos como, e nem tampouco podemos dar ouvidos àquilo que demônios falam, né? As Escrituras dizem que Satanás é o pai da mentira, e ele é o indivíduo,
É um tipo de pessoa que é mentiroso desde o início, né? Eu não tenho que dar crédito ao diabo, nem tampouco dar crédito a quem quer que seja. As escrituras me bastam. E em relação à atitude de alguns cantores que fazem ecumenismo com cantores católicos, como, por exemplo, André Valadão, né? O que o senhor acha em relação a isso? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu talvez seja considerado por alguns extremistas nessa minha percepção, mas eu não vejo como caminhar, como possa caminhar, né, o catolicismo romano ao lado do protestantismo. São confissões de fé absolutamente distintas e eu não consigo imaginar ambas comunidades caminhando junto no que tange a glorificar e a servir ao Senhor. Eu não gosto disso. E, na sua opinião, quais foram os grandes teólogos da história? E hoje em dia, quais são as pessoas que nós podemos tomar como referência, que estão atuantes nos dias de hoje nessa área? Tem muita gente boa, né? Mas tem alguns que muito me influenciam, muito ainda me influenciam e sempre me influenciam. Jonathan Edwards é um deles. Charles Spurgeon também muito me tem influenciado. O próprio Calvino, né, com suas institutas, as quais toda vez que leio sou profundamente impactado. Algumas obras de Martinho Lutero. Ultimamente quem tem mexido muito comigo também, apesar de ser de uma confissão teológica diferente, é John Wesley. Wesley tem muito mexido comigo, eu tenho a paixão, a piedade de Wesley tem muito mexido com o meu coração. John Stott, que faleceu agora há pouco tempo, é um cara também. Franz Schaeffer também foi outro que muito me influenciou. J. Packer, John Piper, Arce Sproul, e você tem muitos outros muito bons por aí mesmo. Você tem escritores no Brasil maravilhosos como Augusto Nicodemos, né, que é um teólogo de mão cheia. Um rapaz novo, 40 anos, que é o Franklin Ferreira, que tem escrito obras literárias maravilhosas. Enfim, você tem gente boa para ser lida. Quais foram os livros de teologia que mais lhe ajudaram? Não é? A gente vê que o senhor tem uma bagagem muito grande, tanto que já tem vários livros publicados. Eu acabei que eu não mencionei o nome dele, né? Mas Martyn Lloyd-Jones. Né? Martyn Lloyd-Jones é engraçado. Muitos dos livros não foram escritos por ele, foram compilados das suas pregações, né? Mas as séries de Martyn Lloyd-Jones, de Efésios, por exemplo, elas marcaram muito a minha vida. As Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, também marcaram a minha vida. Crer é Pensar, de John Stott, também no início da minha conversão, né? Foi um livro também que marcou muito a minha caminhada. Enfim, as institutas, né, que querendo ou não acabam, né, apesar de ter uma linguagem às vezes meio complicada, um português mais que arcaico, enfim, né, são livros lições aos meus alunos de Charles Spurgeon e tantas outras obras mais. O senhor está lançando um livro agora nessa edição da Consciência. O senhor podia falar um pouquinho sobre esse livro, sobre o conteúdo dele? Esse livro que eu estou lançando é muito mais que louvor, é um livro voltado para a música, né? E ele é uma crítica, mas ao mesmo tempo uma resposta, porque eu tenho me preocupado com o seguinte, né? E a gente que trabalha com blog, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ser somente crítico e não oferecer alternativas. Quando nós somos críticos demais e não oferecemos respostas, é como se nós abríssemos a ferida e disséssemos para a pessoa que não existe cura para aquela enfermidade. Então, na verdade, esse livro, eu abro a ferida, eu trato de algumas percepções, eu falo do evangelho, daquilo que eu chamo de evangelho de uma nota só, né? Eu falo das discrepâncias e das distorções da música evangélica, eu falo sobre a adoração extravagante, eu trato sobre o judaísmo na música cristã, o toque do shofar, né, do kippá, do uso do kippá, das expressões idiomáticas usadas pelos judaizantes no Evangelho, trato das danças proféticas, né?
desconstruo essa questão de dança profética que tem na igreja, que virou uma bagunça, uma pouca vergonha. E o pior é que se fossem sincronizados até dava para ver, mas a coisa é tão cafona, é tão mal feita, né, que se torna ainda mais horroroso de participar e de assistir. Né? E ofereço, né, algumas respostas. Né? A ideia é trazer algumas respostas. O que a gente precisa fazer? Né? O que precisa ser feito? Então é um livro prático. Na verdade, os meus textos são práticos, são objetivos, né, que eu acredito que possa ajudar a Igreja Evangélica Brasileira. Está sendo lançado aqui na Consciência Cristã. A procura me parece que deve ser muito grande, porque o pessoal tem muita gente já falando, muita gente querendo. Eu não sei, até porque me parece que aqui vai ter um preço promocional, né? Então, a tendência é de que voe o negócio mesmo, né? Então, eu estou com expectativa, com desejo de que esse livro possa abençoar a Igreja Evangélica Brasileira, né? Eu falo também daqueles que estão fazendo bom trabalho, porque não adianta a gente apontar somente os erros, mas a gente tem tanta gente boa. Tem o Logos, cara, que é referência pra gente, o Estênio Marços, tanta gente boa, cara, tanta gente que Deus tem levantado com graça. O que a gente precisa fazer, a Igreja Brasileira, entender o seguinte: olha, tem dois tipos de manjares para vocês comerem, né? Esse aqui, dessa forma, com esse tipo de tempero, que é o que você está acostumado, e esse aqui todo bem trabalhado, cheio da graça e da bondade de Deus, e fazer as pessoas enxergarem que existe coisa boa. E existe coisa boa. Treinarem os seus ouvidos, né? Pois treinarem os seus ouvidos, né? Eu falo também da pobreza musical. É Jesus, cruz, luz, né? Você vai aquelas rimas sem sentido, das canções antropocêntricas, né? Então, eu acredito que vai contribuir mesmo. Hoje, né, na abertura do evento, né, já poderá o livro ser adquirido. E estaremos lá. Adquiram. Pastor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. A gente queria que o senhor deixasse uma mensagem, não é? Algumas palavras para jovens da Congregacional Zona Sul. Pode ficar à vontade. Então, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, porque esse desejo de divulgar, né, o Evangelho de Cristo Jesus é extremamente louvável. Que esse vídeo, essa entrevista que vocês estão gravando aqui, possa não somente abençoar a igreja de vocês, mas a tantos outros quanto vierem a ouvir e a participar desse momento. Eu que agradeço pelo privilégio que vocês me concederam e pela honra de poder estar aqui com vocês. Obrigada.